Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que hoje começamos mais um bate-papo com os três mal-amados. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o poeta e diplomata Márcio Catunda. E teremos... Obrigado a você pela presença, agradeço muito. Sim, temos aqui hoje como os dois para o bate-papo o poeta Marcos Freitas e a poeta Ana Rossi. O poeta Rubens Schinali não poderá participar do evento porque ele tem, por motivos profissionais urgentes, que surgiram exatamente nesses horários, né? Ele não conseguiu conciliar os horários por causa da pandemia, perdeu o emprego, acho que ele está certíssimo, né? Mas ele falou aqui que vai adorar participar mais tarde de algo e agradece muito o convite. Então, muito obrigado pela consideração, Rubens Schinali. A nossa poeta convidada é Ana Rossi. Ana Rossi é poeta, tradutora e professora da Universidade de Brasília. Ela tem 3 livros de poesia publicados na França. Perdoe-me o meu sotaque francês. Nulla Memorie, Historiographe Premiere e Eternes Chemises Ephémeres. A pronúncia foi ótima. Está ótimo, Jorge. Pior que eu também. Ai, que bom. Esse último livro foi traduzido pela autora para a língua portuguesa do Brasil e publicado no Brasil em 2019, sob o título Eternos Caminhos Efêmeros. Ela publicou vários artigos sobre tradução poética, animou vários ateliês de tradução poética, e em agosto de 2014 funda o blog de poesia Ana Poesia Poesia, Blogspot, lá no Blogspot, onde, semanalmente, publica seus poemas em português, francês e em outras línguas. É fundadora e editora-chefe da revista Calendoscópio, Literatura e Tradução, que publica artigos sobre tradução e poesia, e possui um canal no YouTube, Graphium Littéraire, Grafia Literária. Muito obrigado pela participação, Ana. Eu que agradeço, Jorge. Muito feliz. Hoje somos 4 mal-amados. Ficamos muito felizes com a sua presença. Obrigada. O outro poeta é o Marcos Freitas. Nasceu em Teresina, Piauí. É engenheiro civil, mestre em recursos hídricos e meio ambiente e em gestão pública, professor universitário, servidor público federal. Colabora em vários periódicos, com várias obras publicadas, entre livros e poesias, como A Terceira Margem do Rio, Moro ao Lado de Dentro, Na Curva de um Rio, Hoje Dura. Ele tem uma obra muito vasta. E também muitos livros publicados no Amazonas, né? Tem muitos. Né? E, entre outros, tem os 60 Poemas de Brasília, né, que ele fez nos 60 anos. Ele é um tradutor multilingüe. Esse livro aqui, por exemplo, que eu não vou arriscar ler em alemão, já basta o vexame francês. Esse livro é um livro que ele tem poemas aqui traduzidos em 4 idiomas, se eu não me engano, né, Marcos? São 4, né? Acho que 5. 5 idiomas, né? E tem vários. E hoje também ele trabalha em tradução e tem o prazer de traduzir o livro, está traduzindo o livro do último poeta vivo, que é o Feregait. Né? Não, é o Jack Richman. Rapaz, eu anotei. Mas o Feregait está vivo também, né? Está vivo também, parceiro. Não sabia que eu estava vivo. Ok. Então, vamos começar o nosso bate-papo, passando a bola para o Josafá. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma satisfação iniciar esse trabalho. Boa noite. Né? E agradeço demais a presença não somente da Ana Rossi, do Marcos Freitas, do Márcio Catunda, assim como também de todos que estão aqui
a nos ouvir e nos acompanhar. Repleta de mim mesmo, cuidando dos meus afazeres, recônditos de mim, crescem sob a luz. Movimento andante que vibra na paixão do dia e da noite, perplexa e perpétua. Ouço as minhas vozes, nostálgicas. O tempo de antes foi-se, trapaceando com o tempo amadureço. Vivificada com o que sou, ando pelas encostas de mim mesmo, à procura do meu ser. Devagar, isso aparece, nublado, a princípio, assumindo contornos nítidos depois. Essa companhia me faz bem. Meu cantar ressoa com força. Ilustro a minha canção na orla do tempo, lento e perfeito. Está tudo no seu lugar, inclusive e principalmente a dor de antes, essa dor da dor. O tempo passa, o que muda é o olhar, as cicatrizes estão aí. Ana Rossi, poema Andante. E por que eu escolhi esse poema para declamar, Ana? É porque essa primeira pergunta eu queria exatamente que fosse dirigida a ti e posteriormente, obviamente, ao Marcos. Quais seriam, e isso aqui eu queria dizer que foi um questionamento que me deparei em um trabalho de tese de mestrado pela UFMG, quais as possibilidades e impossibilidades de uma tradução poética? Primeiro, Josafá, muito feliz em ouvi-lo. Eu falei, mas eu reconheço esse poema. E aí, com as repetições, eu falei, não, esse é o meu poema, mas não é mais meu, né? Então, eu começaria respondendo a sua pergunta com essa questão. É um poema que nasce da gente que depois não é mais nosso. A tradução, quer seja de prosa e mais especificamente de poesia, ela traz uma questão que é do deixar ir. Então, eu vivo isso de maneira muito intensa. É um deslocamento e é uma perda e um ganho. Eu não gosto muito de falar em termos de perda. Eu falo em termos de reconstrução. Nesse sentido, eu sou bem Haroldo de Campos, a transcriação. Então, é uma reconstrução. Não é um passar. Você passa e você não se altera. Pelo menos eu tenho essa concepção do verbo passar. Você se mantém, você não existe metamorfose. Enquanto que na tradução existe uma metamorfose, uma alteração intrínseca para além das palavras. Existem outros níveis que é da prosódia, da musicalidade, da semântica, das imagens que aparecem naquele texto. Então, a tradução poética é sempre uma tensão para mim. Aí eu falo em termos da minha experiência. Eu traduzo há muito tempo e é sempre um exercício de tensão. É um exercício de surpresa e é um exercício de aceitação do desconhecido que está em mim. Então, eu junto muito meu lugar como poeta e o meu lugar como tradutora, porque eu vou a esse desconhecido. Então, eu costumo dizer que nessa circulação ou nesse passeio entre línguas existe sempre algo que a gente não controla, que a gente não domina, que é algo que aparece com essa surpresa. E o poema, de um, ele se torna outro. E daí a beleza dessa atividade é algo que tem uma estética, que não é só a estética de você encontrar a melhor palavra, isso também faz parte,
mas não é só isso, é uma estética de aceitar que aquilo vai se configurar, eu falo muito em termos de configuração, vai se configurar de outro jeito. Aquilo precisa ser coerente de outro jeito, porque as rimas não são as mesmas, porque as sílabas tônicas não são as mesmas, porque a escansão do poema não pode ser o mesmo. Então, é algo que foge ao nosso controle e por isso que é sempre um desafio. É um desafio para mim traduzir é como escrever. Claro que quando eu traduzo, ou eu traduzo os meus próprios poemas ou poemas de outros poetas. Então, mas a diferença, mesmo assim, eu vou dizer quase uma heresia aqui, ela não é necessariamente perceptível para mim, porque a transformação ela ocorre sempre. Ela ocorre quando é o meu poema e ela ocorre também quando é o poema de uma outra pessoa. Então, assim, e aí eu estou indo para além das teorias, né? Meu trabalho na universidade é ensinar tradução, então, muitas vezes eu vejo a questão dos autores, dos teóricos, do Brasil, do exterior, tem muita gente que fala de tradução, mas eu trago sempre aquela questão da experiência. A tradução, como escrever, é uma questão de experiência. E, nesse sentido, é algo, para mim, mágico. Sempre tem uma mágica, sempre tem esse algo que a gente desconhece quando a gente começa a fazer essa atividade. Começaria por aqui, Josafá. Muito obrigado, Ana. Marcos? É isso. Depois do que a Ana falou, fica muito mais fácil, né? Porque ela já explicou bem. E assim, o meu processo, né, que eu vou falar também da minha experiência de tradução, ela é muito da vivência mesmo, né? Ou seja, não de estudos teóricos, né? Porque vem desde, assim, como entendo, como eu comecei a escrever, né, lá pelos 10 anos de idade, né? Então comecei a escrever poesia, ler muito e escrever. E daí passou quando eu comecei a aprender outros idiomas, né? Primeiro inglês, depois espanhol e assim por diante, e comecei a ler autores, né, em outros idiomas. Eu sempre preferi, né, ou seja, praticamente 80%, 90% de meus livros de poesia de fora são bilíngues, então eu gosto sempre de comparar, né? Sempre gostei desse exercício, de ver o original e ver a tradução, exatamente porque são 2 poemas distintos. Você pode, né, como a Ana falou, ele deixa de ser praticamente do autor e passa a ser, né, uma outra coisa, né? Eu comparo muito com a questão também quando você tem um poema que ele é musicado, né? Então eu tenho vários poemas que vários amigos pegaram o meu poema e musicaram, né? Então ele passa a ser uma outra coisa, né? Uma outra linguagem, né? Uma coisa é o poema escrito, outra coisa já é o poema musicado. A tradução é um pouco como isso também, ou seja, a tradução em outra língua passa a ser, né? Por quê? Porque tem todas essas dificuldades que a Ana muito bem ressaltou, né? De manter, né, um determinado ritmo. Por isso que eu prefiro, inclusive, traduzir poetas mais modernos, né? Você não tem que tentar, né, ajustar a metrificação, tentar ajustar. Mas, mesmo assim, é um desafio ainda talvez maior, porque as rimas, elas são muitas vezes, né, na poesia moderna, elas são internas, né? Ou seja, a musicalidade, a pegada do poema. Então, você tem que tentar entender, né? Ou seja, a alma, não sei se o espírito do poema e tentar, né, passar aquilo para uma outra língua. E aí tem todas as dificuldades inerentes a esse processo, né? E do conhecimento, né, tanto da língua original quanto da língua que você quer passar aquele poema. Então, no meu caso, eu tento brincar, né, nos 2 sentidos, tanto tradução de outras línguas para o português, quanto, né, que é um desafio ainda mais difícil e, com certeza, os resultados não são dos melhores, né, tentar passar do português para outras línguas. Por quê? Porque eu não domino
tanto outros idiomas quanto o português. Então, eu acredito que as versões que eu faço de outros idiomas para o português são bem melhores do que o contrário, já que o nível de conhecimento no outros idiomas não é tão bom quanto em português. Mas eu sempre me propus esse desafio, né, que eu acho que é um processo, né, de aprendizado também em outros idiomas, né, que eu acho que é tentar escrever, né, em outro idioma. Então aí também já é um outro processo, não de tradução, mas tentar, né, como a Ana Rosa também faz, né, tentar escrever direto no outro idioma, de outro idioma. Então, só corrigindo o Jorge Amâncio, Jorge, aquele livro que você falou, né, o Estábulo de Xota, na verdade não são poemas traduzidos por mim para outros idiomas, são poemas que eu escrevi diretamente nesses outros idiomas. Então, assim, eu fiz essa brincadeira, esse desafio a mim mesmo de tentar, né, pensar e traduzir diretamente em outros idiomas. Claro que os poemas não são lá essas coisas, né? Até alguns, né, outras pessoas nativos desse idioma disseram que estão relativamente bons, né? Então, eu não consigo sequer avaliar, mas, enfim, foi uma tentativa, uma brincadeira que nós fizemos. E eu acho que é bem isso, Josafá, para deixar aberto, né? Então, é um processo difícil, mas eu acho que é bem assim, instigante, né, de você tentar escrever, traduzir e passar, né, aquele sentimento, aquelas imagens, né, aquele poema para uma outra linguagem, para você ampliar para outras pessoas, né, que possam ter acesso, né, a essa poesia. Muito bem, Marcos. Passo a bola para o Fernando Freire. Um instantinho, Fernando, enquanto você liga o som, vou ler aqui uns poemas da tradução do Marcos Freitas. Poema de Taneda Santoka, um poeta japonês. Eu vou ler em japonês também. Akikaze Aruitemo. Tradução: vento de outono, por mais que eu caminhe, por mais que eu caminhe. Yama Futokoro no Hadaka do Nari. Me desnudo no seio da montanha. Masugna Mishi de Sashimishi. Desse caminho tão reto e tão só. Em japonês eu me garanto mais do que as outras línguas. Obrigado, Marcos. Valeu, Jorge. Fernando Freire. Eu agradeço. Esse é um longo caminho de eu tentando aprender japonês. Eu achei ótimo. E é um grande haikaísta, né, japonês, e a gente tentou, né, fazer essas traduções. Beleza. Esse foi publicado no último número da revista da Academia de Letras do Brasil, né, que o nosso amigo Mário Catunda também é um confrade acadêmico. Não é isso, Marcos? Da Academia de Letras do Brasil. Aí de Brasília, exatamente, isso, onde exatamente. Temos alguns grandes amigos. Fernando Freire. Boa noite. Eterno retorno. A poesia aflora sem hora, sem data marcada. A poesia, às vezes, demora, mesmo plantada a pá, a enxada. A poesia nem sempre brota, mesmo regada a muita água ou vinho. A poesia, no entanto, sempre retorna e me entorna de alegria. Marcos Freitas. Marcos, podemos dizer que de todos os trabalhos de tradução, estou incluindo aí tudo, né, todo texto que venha a ser traduzido para o português, inclusive estes técnicos. Podemos dizer que de todos os trabalhos de tradução, é a tradução de poesia que demanda uma maior criatividade / inventividade do tradutor
E se for isso, se a resposta for sim, por que isso acontece? Eu acredito que sim, né? Até porque, né, que cada vez que eu me deparo com tradutores de um modo geral, né? E aí quando falo, tem alguns poemas, alguns textos para traduzir, a pessoa, que ótimo, tal. Isso é poesia. 99% dos tradutores já fogem e dizem, não, poesia eu não traduzo, né? Então, até porque a gente vê que a grande, né, já existem muitos tradutores de poesia, mas assim, pelo conhecimento, pelo que eu vejo, a maioria dos tradutores são outros poetas, né? Porque tem essa dificuldade, né? Ou seja, a tradução do técnico tem toda uma racionalidade, né? Você tem que transpor, né, aquela coisa racional para um outro idioma. Já a tradução de poesia, por conta, né, da imagística, às vezes do sem sentido das palavras, né? Às vezes, né, numa oficina, né, que uma professora da UNB, que a do Jorge participou também, né, a Alice Silvestre, ela fez uma oficina de tradução de poesia e convidou vários poetas. Eu fui um dos convidados, o Jorge participou e outros poetas daqui de Brasília. E a gente levou nossos poemas e, né, os alunos, né, foram ler os poemas e tentar traduzir. E nesse processo de tradução, né, eles faziam tantas perguntas que às vezes perguntavam, mas o que você quis dizer com essa frase? Aí é que eu parava para pensar e disse, eu não sei. Aí muitas vezes eu tinha que pensar para dizer, eu acho que eu quis dizer isso, né? Por quê? Porque às vezes você escreve, né? E às vezes tem um sentido, né? Você pensou no sentido, mas outras pessoas até enxergam outro sentido naquele verso, naquela imagem que você tentou passar. Então, é uma multiplicidade, né, de sentidos que, às vezes, essa acho que é uma das dificuldades de você transpor, né? Às vezes, uma palavra, ela remete a vários sentidos, né? E isso, numa outra língua, não tem esse correspondente, né? Então, isso é uma das dificuldades, né, de você transcrever ou de, né, transcriar o poema em outras línguas, né? Beleza. Ana? Eu diria também que a minha posição como poeta é sempre de falar da poesia mais pela experiência do que pela teoria. Eu acho hoje, já ensinei muita teoria, tentei realmente fazer esse exercício, mas eu acho que as teorias não dão conta da complexidade da tarefa. A gente está para além disso. Não que a questão teórica não seja importante, porque ela permite também, ela é um norteador, ela é um indicador, mas tem questões que não se restringem à questão da teoria sobre a tradução. No caso da questão, mais especificamente, a tradução de poesia, eu fui anotando aqui, Fernando, algumas ideias que me vieram. Uma das questões difíceis é a questão da licença poética. O poeta, quando ele escreve, ele não necessariamente respeita as regras gramaticais, tais como elas são ensinadas nos livros de gramática. Então, a meu ver, e aí é uma posição bem pessoal, e isso talvez explique o que o Marcos também já falou, que os tradutores de poesia sejam, em sua grande maioria, também poetas, porque eles têm essa relação mais flexível, digamos, com a linguagem. Então, se tem uma licença poética que é assumida em um determinado momento, numa fatura de um poema, eu, poeta, não vou ficar muito preocupado em obedecer à regra gramatical ao invés de dar conta daquele poema.
Então, aí entra a questão dos registros, eu vou poder falar um palavrão e não vou ficar preocupada em, ai meu Deus, isso eu não posso dizer, porque naquela configuração, aquilo é o que tem que ser dito. Então, essa é uma primeira questão, essa dificuldade. E muitas as pessoas têm muito medo de sair desse regramento gramatical que nós aprendemos, nós letrados, né? Eu estou falando aqui das pessoas que têm esse domínio da escrita. Vejam bem, eu não estou falando de toda a questão poética da oralidade, que é outra questão que a gente tem também que ficar muito atenta a isso. A questão dos repentistas, a questão da literatura de cordel, são coisas que não têm a ver com o impresso. Então, nesse caso, a questão da licença poética já é uma dificuldade em si. Porque quando se você for respeitar a regra, você pode muitas vezes não dar conta daquela liberdade poética que foi assumida ali de maneira muito clara pelo poeta ou pela que seja homem ou mulher. A outra questão foi que o Marcos colocou, a questão da interpretação. Quando eu estou lendo um poema, e aí é válido também para a prosa, mas a meu ver, é mais significativo, a meu ver, na poesia, como é que eu vou interpretar aquilo lá? Isso também é uma fonte de muita indagação, muito medo, muito temor. É a pergunta, o que o poeta quis dizer? Mas aí eu vou perguntar o que Shakespeare quis dizer, né? O que Mallarmé quis dizer? O que o Cummings quis dizer com aquele poema dele? O que o Rimbaud quis dizer, João Cabral de Melo quis dizer. Então, é uma questão muito complexa, em que o poeta que é tradutor, vai entrar no universo daquele poeta, porque ele tem as balizas, ele tem que conhecer esse mundo de símbolos, de significado, para ele poder dar conta, a meu ver, minimamente de uma tarefa que é tão complexa. Então, a questão da interpretação, então, não é eu vou encontrar a mesma palavra, a gente está muito além disso, aonde você tem que entender, você tem que interpretar, porque o tradutor, primeiramente, para mim, ele é um leitor. Então, na medida em que ele é um leitor, ele precisa dessa consciência da interpretação dele. Como é que eu estou interpretando isso? E aí a gente tem o problema do anacronismo muitas vezes. Quando a gente lida com poetas com uma distância temporal, histórica, cultural muito grande, como é que a gente interpreta isso? Já que a interpretação tem a ver com uma inteligibilidade das coisas. Então, assim, para resumir, a questão da tradução poética, ela traz algumas questões que são muito desafiadoras. E é importante ter isso claro. Não que outros não consigam, mas eu acho que essas questões precisam ser pensadas e trazidas ali no bojo da discussão. Eu vou só acrescentar, Fernanda, acho que um aspecto que a Ana Rossi falou, que é essa dificuldade, por exemplo, com a poesia, né? Eu me deparei tentando, por exemplo, traduzir alguns poemas do Jack Richman, né? Ou seja, um poeta fabuloso, né? Há 2 anos atrás eu conheci pessoalmente, né, lá na Califórnia, e falei para eles, eu vou tentar traduzir, né? Ele já foi traduzido, acho que mais de 40 línguas, ele traduz de mais de 20 idiomas também, é o tradutor de Mayakovsky para o inglês, tradutor do Pasolini, amigo pessoal de muita gente. E tive uma dificuldade muito grande, por quê? Porque é uma sumidade, assim, um poema dele tem uma carga de metapoesia, de leituras, né? Às vezes uma palavra que está ali, ela
está se remetendo à poesia de uma outra pessoa, de outros poetas. Não é simplesmente uma tradução. Então, você tem que ir a fundo conhecer tanto a história do poeta, a vivência dele, tudo o que ele escreveu, para poder chegar a entender o que ele quis dizer com aquele poema, para tentar traduzir aquele poema específico. Então, assim, é uma carga muito forte. Às vezes, um poema de poucos versos, você passa meses tentando entender o que ele quis dizer, e você vai atrás de leitura, né? E aí tem um outro aspecto interessante, né, que muitos dos poetas que a gente não tocou nesse assunto, é de você entender, procurar também traduções em outras línguas daquele mesmo poema, né, fazer comparações, né, que aí já é um outro mundo, uma outra praia, né. Então, né, por exemplo, um poema que foi traduzido para o alemão, para o inglês, para o italiano, para outras línguas, você tentar ver as dificuldades, né, naqueles outros idiomas que você, né, às vezes domina razoavelmente. Então, isso às vezes ajuda e às vezes atrapalha, mas isso aí é um outro tópico, outra longa discussão. Marcos Freitas, faria um favor? Teria um poema seu em português e em alemão? Em português e alemão? Vou tentar achar aqui rapidinho. Aqui, achei. Pegar um bem curtinho. São quase uns haikais, né? Auf dem Flohmarkt eine Verkäuferin bietet mir Plastikblumen. Esse eu tenho a versão em português também, né? No mercado de pulgas, uma vendedora oferece-me flores de plástico. Mais um? Oktober, Sommer. Gelbe Blätter auf dem Boden gefallen. Sol de outono. Flores amarelas caídas ao chão. São dois pequenos haikais, e esses eu escrevi praticamente simultâneo, nas duas línguas. Eu fiz também essa brincadeira. Alô, alô? Jorge. Seu microfone está desligado, Jorge. Márcio Catunda. Pronto, minha vez. Eu quero dizer o seguinte, que eu apreciei bastante as exposições dos dois poetas tradutores participantes desse encontro, né? E que eu estou de pleno acordo com as conjecturas que fazem a respeito do teor das traduções, que nunca pode ser ao pé da letra, evidentemente, porque, sobretudo na poesia, né, além de haver, em todos os sentidos, em todos os gêneros, essa mudança da transposição, que é uma transformação da língua para outra, na poesia, então, com mais razão, conforme disseram, e eu reitero, quero dar ênfase a isso, que, de fato, mesmo no idioma no idioma em que foi escrito, nem sempre o poema é plenamente claro, porque é o fruto de uma emoção, de uma subjetividade, de uma concepção instantânea, né, que o leitor nem sempre terá condições de compreender plenamente, de sentir plenamente, porque ele não esteve presente naquele momento, é um instante. Assim como a própria poesia japonesa também, o haikai é aquele instante ali que vem do zen budismo, tudo passou, o que passou não voltará jamais, como tudo é na filosofia existencialista também, não é? Então, eu quero assim perguntar uma coisa, e na próxima intervenção minha eu quero ler
poemas, uns haikais que a Ana Rossi fez, né, e traduziu para o francês. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. É fácil citar grandes tradutores, né? Nós falamos no início de Haroldo de Campos, Augusto de Campos, e eu mencionaria diversos outros aqui, que foram essenciais para a minha formação de poeta, de escritor, como, por exemplo, Ivan Junqueira, ao traduzir o Baudelaire, Ivo Barroso também, que traduziu o Baudelaire e Rimbaud, Guilherme de Almeida, né? Aí em Brasília mesmo tem Anderson Braga Horta e o José Jerônimo Rivera, que são grandes tradutores. Enfim, muita gente. É fácil dizer que é bom tradutor. Agora eu quero perguntar a vocês. Tem alguém falando aí, dando interferência? Espera aí. Márcio, o seu microfone está mudo. A gente não está ouvindo. Alô, você tinha ouvido? Agora sim. Chegaram a ouvir um pouco do que eu falei ou não ouviram nada? Não. E agora... Não, mas só o final. Então, como eu falei de diversos bons tradutores, eu queria que vocês mencionassem, se conhecem outros nomes, assim, para ilustrar aqui, para servir como divulgação para os ouvintes aqui, os espectadores, não é? Outros bons tradutores de que vocês se lembram, e se tiverem algum exemplo de má tradução de um livro de texto mal traduzido, também pudesse dizer. Essa parte eu sei que é um pouco mais difícil para a gente se lembrar assim de memória, de supetão, né? E talvez, né, se não quiserem também citar nomes, é perfeitamente compreensível. Mas eu acho que exemplificar assim o caso de tradutores, bons tradutores, é interessante para que as pessoas se lembrem, até comprem o livro ou baixem o livro da internet para ler, né? Então essa é a pergunta. Bons tradutores e maus tradutores, se vocês puderem dizer. Eu começaria dizendo assim que eu tenho uma certa dificuldade, Márcio, em catalogar, claro, porque é uma atividade muito difícil e como eu pratico ela, eu sei que muitas vezes o que a gente faz num determinado momento, aí você pega T mais 1, T mais 2, T mais X, você revê aquela tradução e você altera aquela tradução. Então, claro que isso não significa que não tenha erros. Eu considero que uma coisa é você rever a tradução, porque a sua interpretação naquele momento, a sua compreensão daquele texto foi algo naquele momento que você podia fazer. A outra coisa bem distinta é um erro. Um erro pode ser um erro, um contrassenso, que é um erro de compreensão, você não captar o sentido geral daquele poema. Isso, para mim, é um erro que se explica em função de um conhecimento mais ou menos vago da cultura ou questões assim que você pode identificar. Então, eu faço a diferença entre um erro de tradução e uma revisão da tradução. Mas, assim, para citar nomes, eu prefiro não citar, porque eu acho que é em si um exercício extremamente difícil e complexo. Agora, em termos assim de um tradutor, eu não vou falar de muitos, mas que eu gosto, é um tradutor de haikai, é o Paulo Franchetti. Ele tem uma capacidade de visualizar o ideograma, né, que ele traduz do japonês, e ele tem essa capacidade de colocar na língua portuguesa essa espacialidade do poema que a gente encontra no ideograma.
porque o ideograma é uma representação de uma ideia, são aqueles pauzinhos, né? A gente está vendo aqui, tem alguns aqui atrás, então é uma ideia aquilo ali. Então, a concepção, a própria maneira de você pensar o que é aquele símbolo é diferente. Então, ele consegue, numa língua com alfabeto, que é a nossa, ele consegue fazer essa magia. Ele e outros, o Haroldo de Campos também faz isso. Mas para mim, sempre um exercício muito fino e muito complexo das dificuldades e das especificidades do código. Porque aqui a gente está falando do alfabeto com uma linearidade, enquanto que o ideograma ele funciona de maneira completamente diferente. A gente tem um conceito. Então, como é que a gente transforma esse conceito em um código que tem outras regras? E ele consegue ele consegue trazer essa espacialidade, que, a meu ver, é fundamental quando a gente faz haikai e quando a gente pensa e traduz ou tem um interesse pela língua japonesa. Eu até tinha aqui separado um poema, justamente, de uma tradução do Paulo Franchetti. Deixa eu ver se eu acho aqui. Exato. É um haikai do Basho. Esse haikai, me desculpem a pronúncia, eu comecei a aprender japonês, mas faz alguns anos que eu não voltei a esse estudo. Então, é mais ou menos assim, em japonês. Furuikeya kawazu tobikomu mizu no oto. Mizu é água em japonês. A tradução do Paulo Franchetti é: velha lagoa, no primeiro verso, o sapo salta, ele decala um pouquinho o segundo verso, e o terceiro ele coloca o som da água. Então, você imagina, pelo menos eu imagino, o som da água. Mas como é o som da água? O som da água, como é que a gente escreve o som da água? Então, é toda uma espacialização que o Paulo Franchetti faz. E o Haroldo de Campos, ele transcreve esse mesmo poema, esse haikai do Basho, e dá outra coisa. Claro que ele fala de água também, mas dá outra coisa. Aí é a questão que o Marcos também falou, da ampliação do nosso universo. Quando a gente transita entre várias línguas, a gente vai agregando coisas e vai trazendo. Então, a transcriação do Haroldo o primeiro verso, o velho tanque, o segundo, decalê, né? Assim, como uma diagonal. Ran, salt, tomba embaixo, terceiro verso, rumor de água. Então, em um caso, nós temos a proposta do Paulo Franchetti, 3 versos, e a proposta do Haroldo em 4 versos. 1, 2, 3, 4. E aí, o final, no caso do Paulo Franchetti, o som da água. Então, aí eu fico me imaginando que som da água é esse? Como é que eu vou escrever ou pensar o som da água? E o outro do Haroldo é rumor de água. Então, é nesse sentido que é sempre uma criação. É sempre uma criação, e quanto mais os códigos são longínquos e estranhos uns aos outros, mais complexa é essa atividade. É isso, obrigada. Marcos Freitas, o som. Então, Marcos vai responder também. Olha o som, Marcos. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Eu acho que a Ana respondeu bem, né? Ou seja, nos idiomas ocidentais já temos toda essa dificuldade, né, de traduzir, quando, né, se
se caminha, né, para traduções de idiomas como o japonês, o chinês, né, e que tem, né, outras grafias, a dificuldade fica cada vez mais monstruosa, né, porque quando né, as línguas ideogramas, você tem uma visualização, né, da palavra, então você tem que traduzir, né, assim, o ideograma japonês ele é um conjunto, né? Ou seja, ele mostra a figura e a imagem já está embutida junto. E isso tem toda essa dificuldade de passar isso para um idioma ocidental. Então é realmente, né? Então aí tentando responder ao Márcio, né? Quem no Brasil, né? Assim, os irmãos Campos, né? Fizeram isso muito bem, né? Eu acho que podia citar, assim, talvez de outros idiomas, por exemplo, do idioma alemão, acho que tem uma antologia do G.I. Campos, né, que fez uma antologia lá na década de 50, né, de poetas, né, alemães, né. Infelizmente, acho que tem poucas antologias depois dele, né, assim, uma antologia tão grande. Tem algumas traduções, por exemplo, do alemão para o português, né, o André, né, Valias traduziu o Heine, né, e tem outras traduções, né? Mas a gente, por exemplo, Manel Bandeira, né, a gente sabe traduzir, o Milô também traduziu, né, muitos poemas, né? Do russo, né, tem o Boris Schneider, né, que traduziu muito, né, do russo para o português, acho que boas traduções. Tem um tradutor aqui de Brasília, né, o Oleg Almeida, né, inclusive ele passou meus poemas, né, excelente, para o russo, né. Eu imagino que esteja provavelmente muito bons, porque ele é um grande poeta, né, e um grande tradutor, né, está traduzindo praticamente todos os grandes escritores, né, russos para o português, né, assim, de uma forma brilhante. Então, o inverso, imagino que ele faça também de maneira muito boa. Eu gosto também, por exemplo, do Zé Paulo Paes, né? Já lá na década de 80, né? A tradução moderna, grego, né? Do grego moderno, né? Então, assim, tem alguns tradutores emblemáticos, né? Que traduz de outras línguas para o português, né? E alguns, né? Eu gosto, mas como a Ana falou, é um trabalho muito árduo, né? Muito difícil, e poucas pessoas, né, se aventuram, né? Porque exige um conhecimento, uma dedicação e um risco muito grande, né? Como acho que o próprio José Paulo Paes fala nesse prefácio, né, desse livro dele, assim, você se arrisca muito grande, você, né, tanto ele que, inclusive, várias dessas línguas, ele foi autodidata, né? Assim, teve que aprender sozinho e tem toda essa dificuldade, né? Hoje, assim, é mais fácil para quem transita, quem mora em países que falam vários idiomas, para você aprender. Mas, assim, no caso de pessoas, né, que vive, por exemplo, no Brasil, que a dificuldade de acesso a outros idiomas cada vez é bem complicado você dominar tanto o idioma que em termos para tradução de poesia. Então, a gente tem uma carência muito grande de poetas tradutores, né, tanto de outros idiomas para o português, quanto de tradução, que aí é um outro aspecto, né, em termos da questão da língua portuguesa, você tem muito pouco traduções de poetas brasileiros para outros idiomas. Aí é uma outra questão, né, por conta dessas dificuldades todas que nós também comentamos. Muito bem. Ana Rossi, poderia ler um poema português-francês ou francês-português, como você queira? Sim, Jorge. Eu selecionei aqui 6 haikai. Eu acho o haikai um desafio. E é um desafio para escrever e é um desafio para traduzir. Então, eu vou ler os 6 haikai que eu escrevi em português e depois eu vou lê-los em
francês. Então, 1. Joia rara aos pés do pequiseiro, estrela do dia. 2. A respiração do gato, miau, miau, sobe e desce. A poeta lê, 1000 lágrimas vêm. A floresta é. 4. A secura vem adormecida, sente, tosses das lembranças. 5. Água no tanque, chá enluarado, chuá, chuá, tem. 6. Corpo lento vai, andando, andando traz. Mande notícias de lá. Então, agora em francês. 1. Rare bijou, au pied du péquisier, étoile du jour. 2. La respiration du chat, miaou, miaou, monte et descend. 3. La poète lit, 1000 larmes viennent, la forêt est. 4. La sécheresse vient endormie, elle sent tout des souvenirs. 5. L'eau du bac, thé sous la lune, choix, choix, viens. 6. Corps lent vient, elle marche, des nouvelles de là-bas. O comentário que eu gostaria de fazer é que tem a ver com o que o Marcos falou, é que eu acho muito importante esse movimento do Brasil para fora. É um movimento extremamente complicado e é preciso quase uma militância para fazer isso. A gente está muito acostumado, e não é nenhuma crítica, mas é uma constatação, de trazer as coisas de lá para cá. Mas daqui para lá, o movimento é muito mais fraco. Então, quando eu vou traduzir, eu faço questão de manter a especificidade de palavras que são daqui. Nesse caso aqui, nesses casos do 6 haikai, é a palavra pequiseiro. Então, a estratégia que eu adotei, eu francizei, como tem abrasileirei, eu francizei a palavra. Então, pequiseiro virou pequisier. Eu estou falando como tradutora, eu poderia ter encontrado uma árvore mais ou menos equivalente, que se parece. Não, mas eu não quis. Então, a minha postura como tradutora é sempre de marcar a especificidade cultural, na medida do possível, daquele texto ou daquele poema. Então, no caso, aí alguém pode me dizer, mas Ana, ninguém sabe o que é pequisier. Sim, mas eu respondo, eu não estou no livro de botânica. Eu não estou no livro de botânica, não me interessa isso. Eu não deveria estar dizendo isso aqui, mas eu estou. Não me interessa muito. O que me interessa é a sonoridade, não é o referente. É a sonoridade, é a questão da musicalidade. Claro que tem a questão do sentido, a semântica é um dos elementos importantes, mas mais do que isso é marcar essa especificidade cultural. E eu marco, inclusive no texto que eu fiz, eu coloquei em itálico, porque pequisier, ele não existe. Ele é uma invenção minha. Então, essa é uma das estratégias que a gente também pode usar quando a gente traduz, não é, Marcos? A gente sabe disso. A gente pode fazer neologismo, a gente pode inventar coisas com um sufixo, um prefixo, de maneira a firmar uma posição enquanto autor, enquanto poeta, enquanto tradutora, enquanto defensora de uma cultura e de um mundo.
Eu acho que isso é muito importante. Você exemplificou bem, Ana. Essa semana eu até traduzi um poema meu, passei para o inglês, né, que vai ser publicado na revista, na Beltway Poetry Quarterly, do editor El Idran, né, um grande poeta diplomata americano. E exatamente eu me deparei, né, porque nesse poema fala do mel de aça-peixe, né, que é uma planta tipicamente brasileira, né, e o mel é um dos melos mais gostosos, da floração do aça-peixe. E eu poderia ter feito isso, procurado uma palavra, uma planta equivalente, né, nos Estados Unidos e em um país de língua inglesa para traduzir, mas eu preferi deixar o aça-peixe e coloquei itálico, né, porque para reforçar, para que eles aprendam o que seria, o que é o aça-peixe, né. Então eu vi muito isso, né, lendo eu tenho um livro que são as cartas, correspondência do Guimarães Rosa com o tradutor dele, italiano, né? Então, assim, assim, esse livro é fabuloso, porque assim, as perguntas que o tradutor italiano faz ao Guimarães Rosa, né, traduzindo Grandes Sertões Veredas, assim, é fabuloso. E o Guimarães Rosa, com toda a paciência, vai, né, eram correspondências que ele escrevia, mandava, durava meses, aí ele decifrava, voltava. Então, é uma compilação dessas correspondências, né? É bem interessante, porque mostra toda essa dificuldade, né, de encontrar essas palavras, que o tradutor italiano não conseguia achar, né, aquelas palavras, imagina, do Guimarães Rosa, todos aqueles neologismos, e o Guimarães Rosa tendo que explicar para ele achar outras palavras equivalentes, né, no idioma italiano. Então, é bem interessante. E desse aprendizado, eu acho que assim, muitas coisas é isso, porque aí essas palavras passaram a ser parte, né, das outras línguas. E acho que a gente precisa fazer isso com o português, né, porque o português, ou seja, está entre as 10 línguas de mais falantes do mundo, mas tem uma representatividade em termos literários muito pequena, exatamente também porque muito a pouco é traduzido para outros idiomas, né? Ou seja, tem outros países, por exemplo, a Suécia tem um programa muito forte que o governo sueco faz para que tradução dos escritores suecos para outros idiomas, né? O Estado banca, né, as traduções. E aqui a gente só tem um programa, se não me engano, da arquivo, né, e é muito restrito, muito poucos poetas, assim, escritores são traduzidos para outros idiomas, né? Ou seja, o português é muito pouco falado, né? Assim, muito um exemplo disso, por exemplo, eu quando morei na Alemanha, eu fiz capoeira, né? E só tinha o meu mestre, que era um brasileiro, e eu de brasileiro. E a gente tinha que fazer capoeira, cantar as músicas, então os alemães tinham que aprender, né, as músicas em português, porque faz parte da capoeira, aprender a tocar os instrumentos e aprender as músicas em português. Então, eles se esforçavam em aprendendo o português, e daí eles vinham para o Brasil, aprender o português, aprender a jogar capoeira e voltava com uma certa ginga, né? Não muita, mas terminava aprendendo. E é um caminho, né? Acho que o Mário Catuna, né, como diplomata, uma vez no seminário, né, do Instituto, né, diplomata, eu comentei isso. Acho que assim, para muitos alemães a porta de entrada, né, é o idioma português, né, via capoeira. É bem interessante isso, né, porque eles se interessavam em aprender o português através da capoeira. E aí aprendia o português, aprendia a música e aí depois aprendia a literatura, a cultura. Então, acho que o país poderia investir mais nisso, nesses programas de traduções, né? Não só de poesia, mas, né, de um modo geral da literatura brasileira, né? Porque, Marcos, a questão, como você coloca, é que a língua é a cultura. Não, você não pode dissociar com muita facilidade isso. Então, esse seu exemplo da capoeira é muito bom. Na França, onde eu morei muitos anos, é a mesma coisa, é uma entrada. Então, a língua se torna como um passaporte para você chegar à cultura.
ou digamos, eu conjugo no plural, para chegar às culturas brasileiras, né, que somos plurais. Então, é isso, e é essa questão quando você está lidando com o texto, em termos de interpretação para traduzir. Por trás daquele texto tem toda uma vivência, tem toda uma história, tem toda uma questão que não é só a palavra, é o sentido daquilo formatado daquele jeito. Então, é essa competência que às vezes assusta as pessoas. Ok, Márcio. Ok, Marcos Freitas, ok, Ana. Então, o que nós vimos aí que as diferenças culturais entre a língua de chegada e a língua de partida, isso aí é essencial para a poesia, né? E uma coisa também que gostaria que vocês falaram, que a tradução é um veículo para o conhecimento não só da própria língua, como também da outra língua. Se eu vou traduzir de uma língua para o português, eu tenho que ir em busca também do português, e o contrário também. Uma coisa que questiona-se muito é que não existem traduções literais, ainda mais falando de poesia, pois nem pode haver, né? Pois aí temos a forma e o conteúdo que são algo irredutíveis na poesia, né? Você, quando vai trasladar de uma língua para outra, a forma e o conteúdo, né? Eu acho que eles vão trazer uma importância muito grande nisso. Porque se você modificar a forma, você pode estar, a gente usa muito em música, né? Você pode estar assassinando o poema. Ou se você for também se inspirar só no conteúdo, você também pode assassinar esse poema, porque você perde o ritmo, aquelas tudo que a poesia tem, né? Eu vi um negócio que eu achei muito interessante, né? Que a tradução é a transpiração. É muito mais transpiração do que a criação do poema. Porque na tradução, acho que tem que se buscar a equivalência das coisas. Então, a minha provocação é o seguinte: olhando dentro da poesia a forma e o conteúdo, a que vocês priorizam? A forma, o conteúdo? Porque nem sempre, né, como o Marcos deu um exemplo, as coisas dão para andar juntas. Como também a Ana falou daquela palavra que não existe. Quando traduziram a minha poesia, eu fiquei horas tentando arranjar a palavra para senzala, porque a língua espanhola não conhecia a palavra senzala, né? Então, eles brigaram muito até conseguir. Então, isso eu estou mexendo no conteúdo. Isso eu acho que altera muito o poema. Como também mexer na forma. Traduzir Mallarmé deve ser uma coisa muito difícil, né? Ok? Eu acredito que sonetos, as coisas sejam mais fáceis de ter aquela forma já limitada, né? Então, a minha pergunta para vocês é essa. E aí, o que vocês priorizam na hora de traduzir um poema? A forma ou o conteúdo? Eu diria, Jorge, que eu tento escapar dessa questão que está colocada. Ela realmente está colocada. Para qualquer tradutor, eu diria em geral, mas principalmente de literatura e mais ainda de poesia. Eu normalmente tento chegar ao conteúdo pela forma. Como assim? Eu vou respeitar quando eu vou traduzir, tem todo um processo que eu sigo, tem toda uma documentação que eu faço sobre o meu processo de tradução, eu não vou apagando, e eu tento reconfigurar aquilo respeitando a forma como é dada inicialmente. E a partir dali eu vou chegando ao conteúdo. Então, eu acho que eu consegui um caminho do meio aí, não separar forma e conteúdo. Então, eu faço nesse processo de transcriação, eu desloco essa forma
que pode parecer muito estranha, e a gente entra em toda a questão do estranhamento, que tem a ver também com tradução, eu desloco essa forma inicial para a outra língua, para esse outro mundo, esse outro universo cultural, e aí eu vou trabalhando essa forma de maneira a manter um pé lá, quer dizer, é o exemplo do péquisier, eu mantenho um pé no Brasil, ou em algum estranhamento, que o francês pode até não entender, mas ele vai saber que aquilo não é francês, e ao mesmo tempo eu vou trabalhando o conteúdo. Então, é algo que, no meu caso, ele se operacionaliza em vários momentos e de várias maneiras. Então, eu entro pela forma e eu vou trabalhando a informação estética, eu vou trabalhando a sonoridade, mas eu tento respeitar essa forma inicial. Nem sempre dá certo. Né? Nem sempre dá certo. E aí, eu desta maneira, em termos de pensamento, né? Quando eu estou na prática da tradução, eu consigo não pensar em forma e conteúdo, porque eu vou reorganizando internamente e também externamente essa forma. Eu lido com a forma como um todo. Aí depois eu vou ver as palavras, eu vou ver o sentido, eu vou ver o registro, eu vou ver a escansão, mas eu levo uma forma para o outro lado e não palavras separadas, não palavras fragmentadas. Então, me lembra muito, o Haroldo de Campos fez uma análise muito fina do poema do Mallarmé, que é um poema espacial, ele ocupa o espaço. Eu não sei mais como é que é em português, alguém me ajude aí. Un coup de dé n'abolit pas le hasard, é um golpe de dados, não... Um lance de dados. De dados, não... Como é que é, Marcos? Um lance de dados... Não abolirá jamais o acaso. abolirá o acaso. Não, exato. Então, ele tem toda uma explicação sobre isso, foi um trabalho com o Augusto, que dá espaço da forma. Então, a forma, para mim, ela não é vazia, ela traz um sentido. Então, eu começo por aí, por essa forma que eu vou preenchendo à medida em que eu vou elaborando sucessivas versões ou traduções daquele material que eu estou traduzindo. Porque, para mim, tem várias etapas. Você não chega no resultado final de assim, meu Deus, o Espírito Santo baixou e eu consegui. Não, é um trabalho extremamente árduo e que demanda um certo tempo, até de maturidade, para você entender qual é a forma final que você vai, sobre a qual você vai querer deixar aquele poema. Então, eu responderia assim, Jorge, essa questão para mim que eu tenho implementado na minha prática de tradutora é pensar na forma, mas como algo pleno. Então, o conteúdo, a semântica, o sentido, ele vai junto com essa forma. Eu acho que é por aí, Jorge. É como a poesia, principalmente a poesia moderna, a forma e o conteúdo são muito densos, né? Estão muito ligados um ao outro. Então, isso depende de cada poema, né? Então, às vezes, o tradutor, em determinado poema, ele vai, talvez, priorizar um pouco mais a forma e um pouco menos o conteúdo, ou vice-versa, né? Mas, por quê? Porque ele vai sempre perder alguma coisa, né? Assim, como o matemático sabe disso, é o processo de minimização, né? Sempre vai perder, ele vai tentar passar o máximo possível para o outro idioma, captar as mesmas imagens, e o conteúdo e a forma. Então, é muito difícil. Então, cada poema, às vezes, você briga, né? Às vezes, são poemas que são mais fáceis, né, de você traduzir, são poemas mais literais, você prioriza, então, o conteúdo, mas, assim, principalmente esses poemas que têm espacialização, é muito complexo também esse processo, né? Por exemplo, eu peguei um poema do Jack Hirschman para traduzir,
E ele quebrava, às vezes, a palavra. Por exemplo, o Wyoming, ele botava o WY e a palavra, o nome do estado continuava, né, na outra fase, porque ele queria essa espacialização, porque ele estava mostrando, o poema falava dele andando de carro, né, e eram os estados que ele estava pesquisando, andando, né? Então, eu deduzi porque, assim, foi por acaso, 2 anos atrás eu fiz mais ou menos essa viagem que ele fez com esse poema, né? Que saiu dali da Cota e tal, tá um poema que ele fez por Hemingway, né? Quando o Hemingway faleceu, que, né? Ele apresentou, né? Inclusive, o primeiro poema que ele escreveu para o Hemingway, né? O Hemingway falou isso: não, você está escrevendo aqui praticamente igual a mim, você vai escrever outras coisas. E aí mostra esse... Então, ele espacializou os versos, quebrou por conta disso, né? E eu deduzi daí. A sorte que eu tive que eu confirmei isso com ele, né? Eu traduzi, passei o poema para ele, ele conhece vários idiomas, ele disse assim, não, você captou bem o que eu quis dizer com isso, né? Em português, que ele domina muito bem espanhol e entende bem o português. Então, às vezes, você tem que lidar com isso, né? Com essa espacialização, preservar, né, a forma e não perder também o conteúdo. Então, é muito complexo, né? Às vezes, você briga meses e meses por conta de uma palavra, de conta de um verso. Por isso que é tão árduo esse trabalho de tradução, né? Principalmente de poesia. Ok, gente. Bem, estamos chegando ao fim da nossa primeira parte. Na segunda parte, não só os 4 mal-amados farão provocações a vocês, como também os demais participantes podem fazer pergunta. Bem,